Meus queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Atos dos Apóstolos. Enquanto os irmãos encontram, quero deixar minha palavra de agradecimento a Deus por estar mais uma vez aqui no Templo Central da Paraíba, na companhia do pastor José Carlos, de todos os demais pastores. Participamos este final de semana de uma linda festa na Assembleia de Deus em Cabedelo, com o pastor Marinaldo. Uma presença de Deus tremenda. Foi 2 dias maravilhosos, saí daquele lugar totalmente renovado por Deus. Antes de eu ler o texto com os irmãos, eu quero contar aqui 2 testemunhos em 1 minuto. Aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu vim participar de uma escola bíblica aqui na cidade de Alhandra, a convite do pastor José Carlos. Eu estava muito doente. E antes de ir embora, eu tive coragem de contar para ele que eu estava muito doente. Já fazia 3 dias que eu não dormia por causa da enfermidade. E ele convidou alguns pastores, me pediu para ficar de joelhos. Eu estava muito magro, aquela enfermidade estava me maltratando muito. E o pastor fez uma oração e aquela noite eu dormi em paz. Depois daquela noite eu fui melhorando. Hoje eu cheguei aqui, ele disse até que eu engordei 16 quilos. A oração me fez bem, pastor. 16 quilos. O outro testemunho é que eu fui conhecer o sítio Vertente e fiquei impressionado com a história da igreja começar naquele lugar. Estava ali terminando a construção do templo. E eu estava ali junto com o pastor José Carlos, e eu estava com o desejo de ir voluntariamente cuidar de um trabalho missionário e social que a nossa igreja em São Paulo tem no estado de Minas Gerais. É um trabalho mais social. E eu fui orar debaixo de uma árvore e falei para Deus: Deus, assim como aqui começou uma igreja e cresceu dentro de todo esse estado, eu quero levar daqui uma bênção comigo para aquele pequeno lugar, para que o Senhor nos abençoe. Fui para aquele lugar. Com 3 meses que eu estava lá, eu recebi a visita de um homem que eu não conheço, ou eu não conhecia. E ele disse para mim que estava ali porque Deus havia enviado ele para dar um presente à igreja. E ele perguntou para mim se a igreja já tinha um terreno para construir. Eu disse que não tinha. E ele disse para mim: o senhor já olhou um terreno? Falei: já fiz até um culto lá dentro. O terreno não era meu, mas estava à venda. Eu entrei lá dentro, cantei um hino, fiz uma oração. Ele perguntou para mim: quanto custa o terreno? Eu falei: o terreno custa cerca de 150 mil reais. Ele apertou minha mão e disse: os 150 mil está pago. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus cuida do seu povo e da sua obra. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o versículo de número 5. Esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós nesta noite. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas guardavam a porta da prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que era uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta da cidade, a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo de número 13.
E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, esta noite eu gostaria de, em alguns minutos, falar sobre os benefícios da oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A situação da oração, em muitas das vezes, ela muda decretos. A Bíblia diz que quando o rei assinou o decreto que ninguém poderia servir ou orar a outro Deus, Daniel orava 3 vezes como era de costume. A Bíblia vai falar do Gênesis ao Apocalipse o poder que tem a oração. Nesta ocasião, Pedro estava preso, mas Tiago já estava morto. Aconteceria com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Pedro estava guardado na prisão. Interessante que o escritor fez questão de dizer que Pedro estava guardado, porque para muitos você está preso, mas para Deus você só está guardado. E a Bíblia diz que Pedro estava guardado, Pedro estava ali porque eles queriam matá-lo. Eles iam matá-lo depois da festa. Mas a Bíblia diz, pastor Eduardo, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Pedro preso e a igreja. Só que havia um decreto de morte. Até a própria igreja sabia que Pedro não estava ali para ficar preso. Ele só estava ali por alguns momentos. Ele estava ali para ser morto. Mas a igreja aprendeu uma coisa com Cristo, que é não acreditar no decreto humano. É tão verdade isto que o médico chega e diz: não tem cura, vai morrer. Não, a medicina não faz nada. A igreja vai se cala? Não. A igreja diz: não, a última palavra é de Deus, nós vamos orar. O advogado te entrega o documento e diz para você: olha, ninguém resolve isso aqui. Você vem para a igreja, pede oração e a igreja está orando. Tem um cidadão que as pessoas dizem que ninguém dá jeito nele, ninguém resolve ele, ninguém salva ele, mas a igreja está orando. E quando a igreja está orando, Deus manifesta a sua glória. Pastor, o que acontece quando a igreja ora? A Bíblia diz que a igreja estava orando e Pedro estava na prisão. Onde Pedro estava? Na prisão. A igreja podia ir lá e abrir a porta da prisão e tirar Pedro de lá? Não. A igreja podia ir lá e quebrar a corrente, pastor Marinaldo, tirar Pedro da cadeia? Não, a igreja só pode orar. Mas a Bíblia diz no versículo 7 que sobreveio um anjo. Pastor, tem um documento que eu não sei nem onde está, nem em que gaveta ele está. Você pode entrar lá no fórum, mexer com aquele documento? E o anjo? Tem alguém agora dentro de uma ala do hospital onde nem visita pode entrar, nem a família pode entrar. Você não pode ir lá agora visitar talvez o teu próprio parente. Mas eu te pergunto, e o anjo? Tem alguém da tua família que não está aqui, está milhares e milhares de quilômetros de você. Não tem como você ir lá agora para abraçá-lo, para livrá-lo. Mas eu te pergunto, e o anjo? Levante comigo as suas mãos aos céus. Deus está dizendo pela palavra: a igreja vai orar e eu vou ir lá. A igreja está orando e eu vou entrar onde ela não entra. Eu vou fazer o que você não faz. Você acredita nesta palavra? O benefício da oração é que Deus vai onde você não vai. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou visitando alguém agora. Eu estou entrando em algum lugar agora por tua causa. A igreja está aqui orando, mas os anjos estão subindo e descendo, e a vitória vai chegar e você vai contar o testemunho para a glória de Deus.
Você não pode entrar na frente de um caminhão e livrar alguém do acidente. E o anjo? Você não pode entrar na frente de uma arma e livrar alguém de um tiro. E o anjo? Há livramento de Deus na terra. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Quando eu estava entrando no templo, uma irmã parou o pastor Daniel Ferreira ali fora e disse: pastor, o senhor entregou uma palavra ontem no culto. E a irmã ali, ó, o senhor disse que Deus estava dando livramento a alguém aquela hora. E eu olhei no relógio a hora que era. Uma senhora estava saindo com o meu netinho no colo do culto, aqui numa das congregações, e veio uma moto desgovernada, bateu na mulher. A mulher caiu de um lado, a criança voou e caiu de cabeça no meio fio, na guia da calçada. Aquele desespero, correram. A mulher que caiu perto deu alguns pontos na cabeça. Pegaram a criança, ilesa. Não aconteceu nada, porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando. Quantos acreditam que Deus está livrando? Deus está entrando, Deus está abrindo, Deus está fechando. Oh glória! Enquanto a igreja está orando, Deus está operando. Alamachúria. Sobreveio um anjo e resplandeceu uma luz na prisão. O que eu vou dizer que agora é profético. Tem gente que está em lugar que ele não sabe nem onde é a porta, de tão escuro que está. Tem pessoas que estão dentro de um labirinto e não sabem nem onde é a saída. Mas Deus está dizendo: a igreja está orando e uma luz vai resplandecer. Levante a tua mão, porque Deus vai tirar alguém da confusão. Deus vai tirar alguém da falta de direção. Decanassúria. Deus está dizendo pela palavra esta noite: eu vou resplandecer uma luz. É noite de esclarecimento, de direção, de resposta. Se você acredita, glorifique a Deus. Deus está dizendo: enquanto você está orando, eu estou esclarecendo. Aleluia. Clareou uma luz na prisão. Pastor José Carlos, quando essa luz clareia a prisão, o anjo toca Pedro no lado. Diz o texto aqui, ó. E Pedro, o anjo toca Pedro e o desperta, porque Pedro estava dormindo. Pedro estava, mas ele estava ameaçado de morte. O atestado de óbito de Pedro já estava assinado. Herodes tinha certeza que Pedro ia morrer. Por como que alguém consegue dormir sabendo que vai morrer? Porque Pedro estava lá, mas Pedro sabia que a igreja estava orando. É por isso que quando a tempestade veio no mar e os discípulos desesperados procuraram Jesus: cadê ele? O barco vai afundar, está enchendo de água, onde ele está? A Bíblia diz que o procuraram no barco e o encontraram dormindo. Deus queria dar uma bênção para Adão, mas a Bíblia diz que Deus pôs em Adão um sono profundo, e quando Adão estava dormindo, Deus operou. Porque Deus não opera com você desesperado. Deus só opera quando você dorme. Deus só opera quando você descansa. Deus só opera quando você confia. Quantos confiam em Deus? Deus não trabalha no desespero. Levanta a tua mão e glorifique a Deus. Oh glória, Deus está dizendo: descansa, deleita.
Enquanto você está aqui, Deus está dizendo: descansa, minha filha, eu estou no controle. Descansa, eu estou na frente, eu estou no comando. Deus está no comando de tudo. A Bíblia diz que quando, pastor Jairo, o anjo acorda Pedro, as algemas caíram. As algemas, vamos lá? As algemas, vamos entender isso aqui? Pedro estava no meio de 2 soldados, havia 16 soldados guardando Pedro ali. Quem fica com a chave da algema? Deus usou a chave do soldado? As algemas caíram. Deus está dizendo: eu não vou usar a chave do carcereiro. Quando Deus quer, Ele abre. Quando Ele quer, Ele quebra. Quando Ele quer, Ele arranca. Quando Ele quer, Ele faz cair. Deus está dizendo assim: as algemas vão cair. Quando Pedro levanta, as algemas caem. Pedro agora sai junto com o anjo, na presença dos soldados. E nenhum soldado vê Pedro saindo, porque quando Jesus quer, até o diabo fica cego. Tem gente que já fez obra para te destruir. Tem gente que já te esperou na esquina para te matar. Tem gente que te esperou na porta da tua casa para te roubar. Você entrou com o carro, ele não viu. Você passou, ele não viu. O assaltante estava com a arma na mão. Deus, quando Deus quer, o inimigo não enxerga. Levanta a tua mão para glorificar Deus. De eliminância, porque você está escondido em Cristo. Deus está te livrando, o inimigo não te viu, o livramento aconteceu e o nome de Jesus vai glorificado. Você não tem noção de quantas vezes o inimigo tentou te fazer mal e não conseguiu. Não te viu. Não te viu. Te esperou na porta da tua casa, você entrou e ele não viu. Te esperou na porta do banco, a senhora entrou, ele disse: hoje eu vou assaltar. É uma velhinha, não sabe reagir. A senhora entrou, pegou a aposentadoria, passou, quase pisou no pé dele, ele não te viu. Deus cuida dos seus. Agora Pedro sai com o anjo e eles vão andando dentro da prisão até chegar na porta de ferro. A porta de ferro é a maior, é a mais fortificada, é a que tem mais cadeado, mais corrente, mais tranca, mais ferrolho. E a Bíblia diz que Pedro está vindo com o anjo, e quando eles estão aproximando-se da porta, diz a Bíblia que a porta abriu por si. Mais de 2000 anos atrás, Jesus já tinha portão automático, ó. Jesus, isso é levanta a tua. O que eu vou dizer aqui agora é uma profecia. Jesus está dizendo: não tenha medo do tamanho da porta. Anda na direção dela, porque ela vai abrir. Anda na direção dela, porque eu vou fazer ela abrir na tua frente. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está falando com alguém esta noite. Uma grande porta se abrirá diante de ti. Lá vai eles na direção da porta. Tem dois jeitos de uma porta abrir automaticamente.
Tem dois tipos de porta automática: a que abre no controle e a que abre no sensor. A que abre no controle, alguém tem que acionar o controle para ela abrir. A que abre no sensor tem que chegar perto para ela abrir. Tem porta que você só entra por ela quando você se aproxima. Tem gente que fica olhando a porta de longe dizendo: como que eu vou passar? Como que eu vou entrar? Como que eu vou fazer? E Jesus dizendo: chega perto, porque eu já pus um sensor lá. Quando você chegar perto, ela vai abrir. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, e aquela que não tiver sensor? Aquela que não tiver sensor, Deus vai. Mas que você vai passar, você vai. Porque quando a igreja ora, as portas se abrem. Ele tem a chave de Davi. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Pedro agora sai da prisão. Ele anda uma rua junto com o anjo, e o anjo se afasta dele. O anjo fez o papel, o anjo fez a missão, o anjo se afasta. Quando o anjo se afasta, Pedro segue para onde a igreja está orando. Pedro vai na direção onde os irmãos estavam orando. E o Pedro agora bate na porta da casa onde a igreja estava orando. Como crente pentecostal ora alto, glória a Deus, aleluia, língua estranha, Pedro bateu na porta, os irmãos não ouviram. A igreja estava orando. E igreja pentecostal, quando ora, tem um barulho, não tem? Tinha uma menina por ali, perto da porta, e ela escutou Pedro batendo. Quando ela olha e vê que é Pedro que está batendo, ela corre para avisar para a igreja: o pastor está aí na porta. O pastor Pedro está aí na porta. Eles repreenderam a menina. Eles não acreditaram na menina. Me ouça, Deus tem uma palavra aqui. Pastor, por que eles não acreditaram? Porque era uma menina. E Deus não usa quem você quer. Deus não usa o veículo que você quer. Não. Tem hora que você pensa que está vindo da direita, vem da esquerda. Tem hora que você pensa que está chegando de noite, chega de manhã. Você pensa que é de manhã, é de noite. Como vai chegar e por quem vai chegar não importa. O importante é que vai chegar. Eu tenho um casal de amigos em Santo André, São Paulo. E a esposa desse pastor é bem forte, alta. E ela não pode usar bijuteria. Se ela usar bijuteria, o dedo incha, ela tem alergia. E a criança dela cobrou dela, disse: mãe, a senhora não é casada? Sou. Por que a senhora não usa aliança? Minha filha, a mamãe está sem aliança, porque não tem condição de comprar uma aliança de ouro. Mas eu estou orando, e Jesus vai usar um empresário, Jesus vai usar alguém que pode e vai dar uma aliança para a gente. Eles estavam andando no centro de Santo André, quando ela passa perto de um mendigo, o mendigo chama ela: senhora! Ela diz: o sangue de Jesus tem poder. Não, senhora, eu não vou roubar a senhora não. É que eu achei uma coisa aqui e não serve para mim. Quem sabe serve para a senhora? Pegou um pacotinho, colocou na mão dela. Ela entra dentro da loja americana, esconde atrás de uma gôndola da loja pernambucana, abre o pacotinho. Quando ela abre o pacotinho, uma caixinha. Quando ela abre a caixinha, um par de aliança de ouro. Ela pega a aliança, o dedo dela é bem mais grosso do que o marido. Ela põe no dedo, serve. Ela chega em casa, põe no dedo do marido e serve. Deus usou o empresário ou o mendigo? Porque ele usa quem ele quiser. Ele usa o pequeno e usa o grande. Quem tem muito e quem tem pouco. Levanta a tua mão para glorificar Deus, porque eu não sei quem Deus vai usar. Eu não sei quem Deus vai usar, mas Deus está dizendo: está chegando algo novo para a tua vida. Está
chegando provisão para a tua casa, está chegando surpresa para o teu ministério. Ele usa quem Ele quer. Sabe onde a igreja estava orando? Dentro do cenáculo ou da casa que Pedro bateu na porta. A igreja está orando, diz amém. A resposta da oração vai bater onde? Na porta. Quando você ora, a resposta bate na porta. Quando a igreja ora, Deus envia o resultado. Elas estavam orando por Pedro. Pedro bate na porta. Agora quando eles abrem a porta, aquele por quem eles estavam orando entra para estar junto com eles. Agora Pedro já não é mais o motivo da oração. Pedro é o motivo do agradecimento. Porque o que hoje para você é motivo de lágrima, de súplica e de oração, vai se transformar em culto de ação e graça. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Você vai contar um testemunho lindo. Você vai sorrir de alegria, de prazer, de gozo. Porque Jesus está dizendo: a resposta vai bater na porta. Já vou terminar. Minha mãe passou 10 anos orando por mim. E eu perdido. Quando foi um dia, eu saía na sexta, só voltava segunda. Eu tinha 17, 18 anos de idade. Cheguei em casa. Minha mãe já estava no quarto. Aquele dia eu não tinha ido para o bar. Aquele dia eu não tinha ido para o jogo. Aquele dia eu não tinha saído com os amigos para aprontar. Aquele dia eu tinha ido para a igreja. Eu tinha entregado a minha vida a Jesus. Minha mãe estava dentro do quarto. Eu bati na porta, ela tomou um susto. Ela pensou que fosse uma confusão. Ela pensou que fosse uma ameaça. Ela pensou que fosse alguém querendo me fazer mal. Quando eu bato na porta, ela se levanta, abre a porta e diz: o que foi, meu filho? Eu estendi a mão e disse: a paz do Senhor. Agora eu sou crente, minha mãe, e eu nunca mais vou deixar Jesus. Quem acredita que através da tua oração, você acredita nisso? Jesus vai salvar tua casa. Jesus vai salvar teus filhos, minha irmã. Jesus vai salvar tua família. Com permissão do nosso pastor, fique de pé. Pastor, por que o senhor não vai pregar mais? A mensagem acabou. Acabou. Quando a mensagem acaba, a gente não continua. Vai valer a pena. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos subiram com as taças do incenso, que é a oração dos santos, misturou com o fogo do altar e levou na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que subiu só a oração. Quando desceu vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Porque sobe a oração, mas desce resposta. Sobe a oração, mas desce milagre. Sobe a oração, mas desce providência. Quem acredita nos benefícios da oração? Muito pode a oração de um justo nos seus efeitos. Oração tem efeito. Quando a igreja ora, Jesus opera. E o Espírito Santo disse algo ao meu coração. Diz a igreja para neste momento de oração apresentar para mim uma causa, cada um. E enquanto eles estiverem orando, os céus entrarão em movimento, sepulturas vão fechar,
portas vão abrir, demônios vão fugir, vitórias vão chegar, enfermidades vão embora. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Você vai orar aqui, Deus vai visitar pessoas que não estão aqui, como Pedro não estava lá com a igreja. Mas enquanto a igreja está orando, antes da oração, eu contei isso agora em uma cruzada que eu fui. Eu tenho um amigo chamado Sérgio. O Sérgio foi, pastor Marinaldo, por muitos anos bruxo. Servia os demônios, servia os espíritos malignos. E ele teve uma experiência que fez ele aguçar para as coisas de Deus. Ele se preparou muitos meses para fazer um trabalho de feitiçaria. Meses. Os demônios obrigaram a ele a tomar sangue, comer carne de porco podre, a ficar dentro de um quarto sem comer e sem beber no escuro. E ele fez tudo que os demônios mandaram. No dia do trabalho ele estava preparado para fazer a feitiçaria. Meia-noite ele estava lá no lugar marcado. Os demônios não foram. Ele ficou preocupado. Deu 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Os demônios não vinham para ele fazer o trabalho. Daqui a pouco manifesta um demônio para o Sérgio e diz: Sérgio, cancela o trabalho. Ele falou: não tem como. Tem muitos meses que eu estou preparando para fazer isso aqui. Eu fiz tudo um ritual. Eu demorei muito tempo. O demônio diz: mas hoje não vai funcionar. Ele diz: por quê? O demônio diz: quer que eu te falo mesmo? Quero. Tinha um morro. No morro tinha algumas casinhas e tinha um barraco com a luz acesa. O demônio disse para o Sérgio assim: você está vendo aquele barraquinho com a luz acesa? Estou. Ali mora uma crente. Ele disse: o que eu tenho a ver com a vida de crente? Ele diz: é que ela dorme cedo. Mas hoje ele não deixou ela dormir, colocou ela para orar. Ele diz: não estou entendendo, o que eu tenho a ver com oração de crente? O demônio disse: ô Sérgio, eu vim aqui só te avisar, porque eu também já estou indo embora. Enquanto aquela mulher estiver orando dentro do barraco, em cima da atmosfera que nós estamos, não tem trabalho que funciona. Você pode fazer o que você quiser, vai dar errado, porque a atmosfera está contagiada com a oração daquela crente. Uma crente orando. Você imagina uma multidão dessa, de mão levantada na direção do céu. Quantos livramentos vão acontecer dentro dessa cidade hoje? Quantos milagres vão acontecer dentro da casa de crentes aqui hoje? Alamantúria, série, Micandaraia. Amanhã pela manhã vai ter tanta porta aberta. Amanhã pela manhã vai ter caneta assinando documento. Amanhã pela manhã, andai de couva súbia. Amanhã pela manhã tem provisão batendo na porta da tua casa. Enquanto a igreja está orando, Deus está trabalhando. Levante as suas mãos bem alto ao céu, feche os teus olhos, abre a tua boca e libere uma palavra de oração agora. Libere uma palavra de oração agora. Qual é o motivo da tua oração? Qual é a causa da tua oração? Por quem você está orando? Para que você está orando? A igreja já está orando. Enquanto você verbaliza a oração, os anjos sobem e os anjos descem. Enquanto você verbaliza a oração, Deus libera causas, vitórias. Alguém já entendeu isso mesmo? No silêncio não adianta. Não, tem que verbalizar. Verbaliza em palavras. O anjo disse a Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o dia em que aplicaste o teu coração a orar e se humilhar perante o Deus dos céus, a tua oração foi ouvida, e eu estou aqui por causa das tuas palavras. Libere uma palavra, libere uma palavra, libere uma palavra de oração.